galerinha? Prontos para mais um vídeo com a tia Florzinha? Revisão para avaliação de história. Está chegando o dia de avaliarmos tudo o que aprendemos neste primeiro bimestre. O que vamos estudar para a nossa avaliação? Como eu sou, o meu nome, todos têm história, os meus documentos, os direitos e deveres das crianças, as brincadeiras de ontem e hoje. Todos esses conteúdos nós vimos tanto em sala de aula quanto nas atividades que a tia Florzinha enviou para vocês. Então, a tia preparou um vídeo explicando e relembrando todos eles. Vamos ver? Continue assistindo. E aí, turminha, vamos na nossa revisão de história? O que eu preciso saber na matéria de história? Bem, vamos relembrar o que foi dito durante todo esse bimestre. Nesse período que a gente estava em casa, alguns períodos ainda que a gente ainda estava na sala, nós vimos bastante coisas na matéria de história. Então, o que eu preciso saber para essa avaliação? Como eu sou, o meu nome, todos têm história, os meus documentos, os direitos e deveres das crianças e as brincadeiras de ontem e de hoje. Vamos começar com como eu sou. Nós nascemos, cada um da sua forma, cada um do seu jeitinho. Nós nascemos. E aí, o que acontece? Todo mundo passa por essas fases. A gente nasce, né? O bebezinho, a gente cresce um pouquinho. Vocês estão na fase da infância, né? Vocês têm na faixa de 5, 6, 7 aninhos. Então, vocês estão dentro da infância. Logo depois vem a adolescência, a fase adulta e a velhice, certo? Quando a gente nasce, tem toda aquela expectativa, toda aquela espera. A mamãe, o papai, a vovó, às vezes a Dinda, escolhe um nome bem bonito para aquele bebezinho que vai chegar. Então, esse nome já passa a ser especial, porque ele tem um significado, ele tem um porquê e é um nome que é só seu. Lembra que a tia falou no nosso primeiro vídeo? É o primeiro presente que a gente recebe, é o nosso nome. Ele passa a ser diferente dos outros por causa do nosso sobrenome, que é o nome da nossa família. Então, eu posso até ter o mesmo nome que o meu amigo, mas a gente não vai ter o mesmo sobrenome, porque a gente pertence a famílias diferentes. Ah, tia, mas ele é Silva e eu também sou Silva. Às vezes, pode até ser um sobrenome parecido, mas as famílias são diferentes, ok? Todo mundo tem a sua própria história. A nossa história, ela começa no momento em que a gente nasce, né? Às vezes, nossa história começa até antes, porque acontece alguma coisa durante a gravidez da mamãe, no período que ela está esperando a gente, alguma coisa que marca esse período. Então, a nossa história, ela começa até antes da gente nascer. No momento que a gente nasce, ali você começa a traçar a sua história própria, né? O que você fez, as coisas engraçadas que aconteceram. Então, como a gente pode ter isso registrado? Através das fotos, dos relatos das pessoas. As pessoas contam as histórias que aconteceram, né? Você pode perguntar à sua mãe: mãe, o que aconteceu quando eu nasci? Né? O que eu já fiz de engraçado? Com certeza a mamãe tem bastante coisa para contar. E cada um constrói a sua própria história. A gente vê que tem pessoas famosas, né, que além da sua história normal como pessoa comum, ela ainda tem a história, né, por ela ser uma pessoa pública, uma pessoa importante. Então isso também vai contar para a história. Tia, mas existem pessoas que fazem coisas muito importantes? Sim. A gente não falou sobre um homem chamado Tiradentes? Então, ele era um homem comum, né? E ele fez algo importante e ficou muito conhecido, muito famoso. Tanto é que a gente tem um feriado em sua homenagem. Ele foi uma pessoa que lutou pela libertação do Brasil, né? Pela liberdade do nosso país, e morreu por causa disso. Então ele virou uma pessoa importante. Ele faz parte hoje da história do nosso país. Tia, eu posso fazer parte da história do meu país? Pode!
todos vocês têm capacidade para ser alguém muito, muito, muito importante. Então, isso é você fazer a sua história. E quando a gente nasce, recebe o nosso nome, o nosso sobrenome, define ali qual família a gente pertence, a gente recebe o nosso primeiro documento. Esse documento é muito importante. É a nossa certidão de nascimento. É o primeiro documento que você recebe. Aqui tem informações sobre você, sobre o dia do seu nascimento, sobre o seu tamanho, onde foi que você nasceu, o nome do seu avô, da sua avó. Todas as suas informações mais importantes vão constar nesse documento. E através desse documento é que você vai passar a ter os outros documentos que também são muito importantes, como a carteira de identidade, que prova quem você é. Lembra que a tia falou, ó, na carteira de identidade, além da sua foto, tia, eu tirei minha foto muito bebezinho. Quando você fizer 18 anos, você vai ter que trocar esse documento, que ele precisa ser trocado por causa justamente da sua foto, né? E aqui atrás tem uma coisa que é muito importante, a nossa impressão digital. Essas linhazinhas que a gente tem no nosso dedinho, se você olhar o seu dedinho, você vai ver que você tem linhazinhas no seu dedo. Isso se chama impressão digital. Ninguém no mundo tem impressão digital igual à sua. Ela é só sua. Por isso que é importante essa marquinha aqui, ó, na nossa carteira de identidade, porque prova de fato quem é você. E essa informação fica armazenada no banco de dados, né, do nosso governo, para todo mundo saber onde você botar a sua mãozinha, vai ter a sua impressão digital e vão saber quem é você. Então, nosso documento de identidade, a RG, é o nosso segundo documento mais importante. Depois a gente recebe também um documento chamado CPF. Olha, o CPF, ele tem uma numeração que vai ser a mesma numeração para a sua vida toda. E vai ser muito importante para tudo que você fizer na sua vida. Para você abrir uma conta, para você arrumar um emprego, para você poder viajar, tudo vai precisar desse número aqui do seu CPF. Cadastro de pessoa física. É um cadastro que diz que você é uma pessoa física, uma pessoa normal, um ser humano, que precisa ser identificado. Essa numeração aqui vai ser a mesma para toda a vida. Você pode perder, vai tirar de novo, vai ser o mesmo número. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente tira esse documento aqui, chamado título de eleitor. Para que serve o título de eleitor? Para a gente escolher e votar nos governantes do nosso país. A gente aqui escolhe o nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, vereador, deputado. É com esse documento aqui que lhe dá o direito de ir lá e votar na pessoa que vai governar o nosso país. Então, é um documento também muito importante. Existem outros documentos também. Por exemplo, os meninos, quando crescem, servem ao exército ou não e tem lá o seu certificado de reservista. Se não serviu, recebe esse certificado. Quando sai do quartel, recebe um outro certificado de que serviu. Então, esse documento é só para os meninos. Meninas, não é obrigatório. Se a gente vai viajar, a gente precisa do passaporte, né? Que é o que garante a entrada em outro país. Que aí comprova quem você é, tem seus dados todo bonitinho e permite com que você entre em outros países. Tem a nossa carteira de trabalho, que tem todos os seus dados de trabalho. Também é muito importante. Todo trabalhador precisa ter esse documento. E existem outros documentos que vocês vão ver ao longo da sua vida. Esse é um direito da criança quando nasce. Toda criança tem um direito de ter o seu documento de identificação. Então, nós vamos falar agora sobre direitos e deveres. Toda criança tem seus direitos estabelecidos por uma lei que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem direito à vida, direito a crescer, direito à moradia,
São vários direitos que são reservados exclusivamente à criança e ao adolescente. Mas todo mundo que tem os seus direitos reservados também tem os seus deveres a serem cumpridos. Quando a gente fala em direitos e deveres no quadrante, dentro da escola, a gente pensa que a gente tem direitos dentro da escola, mas a gente também tem alguns deveres a cumprir. Vocês têm direito a uma educação de qualidade, a um lugar agradável para se estudar, com iluminação adequada, professores bem informados, bem formados, um ambiente seguro dentro da escola. Mas vocês também têm que pensar nos deveres que vocês têm lá dentro. Não jogar papel no chão, não estragar o prédio da escola, não bater, não gritar com o outro, respeitar as pessoas que estão ali. Então, são direitos e deveres das crianças dentro da escola. Aquilo que se pode e o que não se pode fazer. Isso vale também para outras coisas da nossa vida. A gente tem que aprender a respeitar também o direito do outro, certo? Eu não posso fazer valer um direito meu se eu estou passando por cima de uma outra pessoa, se eu não estou respeitando a outra pessoa. Então, os nossos direitos e deveres, eles têm que andar sempre juntinhos. Eu tenho direitos, mas eu tenho que cumprir os meus deveres, ok? Então, falando dos direitos e deveres, um direito que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente é que toda criança tem direito ao lazer, E as brincadeiras, elas fazem parte do nosso lazer. Existem brincadeiras que são atuais e brincadeiras antigas, mas que a gente brinca até hoje. Se a gente for relembrar algumas brincadeiras que são antigas, tipo pular corda, bolinha de gude, soltar pipa, são brincadeiras antigas, mas que a gente brinca até hoje, não é mesmo? Então, essas brincadeiras, a gente tem que entender que não é só ficar na frente de um computador, na frente de um celular. Existem brincadeiras que também fazem bem para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento na sala de aula. Porque quem pula corda, quem brinca de amarelinha, trabalha o equilíbrio. E o equilíbrio é muito importante nesse momento da alfabetização. Ajuda na parte motora quando a gente vai escrever. Então, pular amarelinha é bom, tia? É muito bom. Todo mundo tinha que pular amarelinha. Então, essas brincadeiras de antigamente, elas servem até hoje. Então, são brincadeiras antigas e brincadeiras novas. Hoje em dia, todo mundo prefere um bom jogo de videogame, não é mesmo? Todo mundo gosta de um joguinho do celular. Mas nem sempre isso é bom. Ficar muito tempo ali na tela do computador, não, de um celular ou de um computador, não é bom. Então, a gente precisa dosar essas duas coisas. Brincar, correr, cair, se ralar, faz parte do nosso crescimento. Tudo bem? E assim a gente encerra a nossa revisão de história. Tá vendo como é que é gostoso falar de história? A gente vai falamos de todo o conteúdo que nós vimos rapidinho e de forma que todo mundo entenda. Porque nós passamos por isso tudo separadamente, agora a gente viu no blocão com a tia, ok? A tia falou no outro vídeo, mas vou repetir. As avaliações, elas precisam ser feitas com atenção e eu tenho certeza que você vai lembrar de tudo isso que a tia falou aqui agora, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. É como se fosse uma atividade como você já está fazendo durante essas semanas. Você vai fazer com calma, com atenção, desligue os aparelhos eletrônicos ao redor, se concentre ali no que você está vendo. Peça a pessoa que você tenha mais confiança para estar do seu lado, para ler a provinha para você, para te auxiliar naquilo que você precisar, tá bom? Um beijo grande, tô morrendo de saudade de vocês, ok? Tchau, tchau!